Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindo ao canal. Se puder, inscreva-se e ative o sininho. Hoje nós vamos falar sobre o movimento da legalidade que ocorreu na década de 1960 aqui no Brasil. O próprio nome já diz: legalidade. A Constituição deve ser cumprida. Qual é o contexto desse momento? É o contexto da Guerra Fria. Então, aquele embate entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde os Estados Unidos, ligado ao capitalismo, a União Soviética, ligada ao socialismo, querem influenciar outras partes do mundo. Por exemplo, aqui na América, né, Cuba já vive isso nesse momento. A União Soviética tem uma influência muito grande em Cuba e os Estados Unidos não quer que o restante da América Latina esteja sob a influência dos soviéticos. E por isso, então, os Estados Unidos procura monitorar essa situação e fazer com que o comunismo não entre no Brasil. Então, esse é o cenário, né? E o fantasma, então, do comunismo ronda o Brasil nesta década de 60, tá? É claro que, se a gente for lembrar, a gente for buscar um pouco mais na história, um pouco mais no passado, a gente pode também lembrar que na década de 1930, Getúlio Vargas também veio com esta desculpa, de que o Brasil estava prestes a se tornar um país comunista e que, então, ele teria que criar um governo forte, um governo centralizador, e foi justamente isso que ocorreu. Ele criou em 1937 o chamado Estado Novo. Tá? Agora, então, na década de 60, nós temos essa situação do fantasma do comunismo aí rondando o Brasil novamente. Né? O que ocorre, então, no início da década de 60? A renúncia do presidente Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros está sob pressão da oposição. O Brasil vive numa crise econômica, né? Ele diz que recebeu do governo anterior uma inflação muito grande, então não está conseguindo controlar essa crise e acaba, então, renunciando em 1961. Quem deveria assumir? O seu vice, o vice-presidente, então, que é o João Goulart. Ele deveria assumir, mas ocorre uma situação que os militares não querem o Jango no poder. Por quê? Porque dizem que o Jango está associado ao comunismo, que ele tem práticas que se assemelham a um comunista, né? Então não querem que ele assuma. Então ele está em viagem nesse momento dessa situação, né? Ele está na China viajando e quando ele deveria retornar ao Brasil e assumir então o governo. Com esta dificuldade então de assumir, ocorre no Rio Grande do Sul um movimento do governador Leonel Brizola. O Leonel Brizola, então, ele cria este movimento, ele no Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre, que é a sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, ele cria uma cadeia de rádio. E a partir dali, então, ele consegue se comunicar com o restante do Brasil para divulgar, né, o movimento da legalidade, dizendo que isso que os militares estão propondo não é possível, que a legislação, que o cumprimento da Constituição, que é o vice assume quando o presidente renuncia ou quando ocorre a morte do presidente. Né? Então, toda esta mobilização que o Leonel Brizola realizou a partir do Rio Grande do Sul, conseguiu mobilizar boa parte do Brasil. E isso, então, fez com que ocorresse esta situação. Bom, no final das contas, ocorreu um acordo ali e o João Goulart, ele volta ao Brasil, né? Vamos colocar mais adiante aqui. Ele volta ao Brasil e assume o poder, então, sob o regime parlamentarista. Por que isso? Né? Isso é um acordo com os militares. Os militares dizem, bom, tu quer assumir, mas tu não pode assumir sob o regime presidencialista, tu tem que assumir sob o regime
parlamentarista. Por que isso? Porque no regime parlamentarista, o presidente ele não tem grandes poderes, né? Vamos relembrar que quem tem poder no regime parlamentarista é o primeiro-ministro, certo? Então ocorre esse acordo, o João Goulart assume a presidência da República, mas logo depois tem um plebiscito, onde, em 1963, tem um plebiscito, onde existe o retorno, então, do presidencialismo. Tá? Então ocorre esta movimentação política nesse momento aí. Bom, o João Goulart, então, a partir de algumas demandas da população, ele implementa as reformas de base. Eu até coloquei aqui o título, né, em 1964, as reformas de base, e eu vou colocar aqui, então, o que significa, né, essas reformas. Então, uma reforma agrária, uma reforma urbana, o voto, né, ele concedeu o voto aos analfabetos, começou também a propor a estatização de empresas, e isso, então, gerou um descontentamento muito grande por parte da elite brasileira, principalmente, então, os grandes proprietários de terra, que eram contra a reforma agrária, e também os empresários, que não queriam essa estatização das empresas, né? Então, a partir dessa política adotada pelo João Goulart, né, o Jango, então, a partir dessas reformas de base, isso foi a gota d'água, vamos dizer assim, para que os militares, então, agora, que lá em 61 não queriam que ele assumisse, agora, então, em 64, pudesse ter uma desculpa para tomar o poder. E foi justamente isso que ocorreu. Né? Em 1964, ocorre o golpe civil-militar no Brasil. Lembrando que ocorreu na transição ali do dia 31 de março de 1964 para o dia 1º de abril de 1964. Né? Como o 1º de abril é o dia da mentira, né? Então se convencionou, né, a boa parte dos livros de história aparece isso, de que a data oficial para o golpe civil-militar de 1964 ocorreu no dia 31 de março, então, deste ano. Tá? E a partir disso, então, os militares começaram a adotar medidas através, né, os governantes, através dos atos institucionais, né, que são atos, que são situações em que medidas propostas pelo presidente não precisam passar pela aprovação do Congresso Nacional. Então, vários atos institucionais começaram a ocorrer, são os decretos, né, aqui no Brasil, e não havia eleição, então, né, a partir disso, não havia eleição direta, o povo não poderia votar mais, né, então antes era um regime democrático e agora, então, um regime civil-militar. Né? Por que se diz golpe civil-militar? Porque justamente houve a participação da sociedade civil, né, a parte da elite conservadora do Brasil participou desse momento, desta situação, né, onde os militares, então, estavam agora no poder. Né? Nós vamos fazer um outro vídeo falando especificamente sobre o regime militar aqui no Brasil. Mas isso é para um próximo momento, tá? Então, hoje foi uma conversa, então, sobre o movimento da legalidade, que ocorreu em 1961, e que antecedeu, então, o golpe militar de 1964 aqui no Brasil, então. Certo? Muito obrigado, grande abraço e até um próximo vídeo.